Pai do Senhor, meus irmãos, gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Versículo de número 24. Por gentileza. Toda honra, toda glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele é a causa, ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Ele quem nos faz levantar todos os dias. Ele quem nos dá saúde, quem nos dá paz, quem nos dá vigor, nos dá força e que nos fez chegar até aqui nessa noite. Não para cumprirmos mais uma agenda semanal, iniciarmos a semana com um culto, não apenas para cumprir uma religiosidade, mas nós estamos aqui em espírito e em verdade para adorá-lo na beleza de sua santidade, para declarar que ele é Deus sobre nossas vidas, para declarar a nossa necessidade, a nossa carência pela presença dele em nossos corações, para dizer o quanto somos gratos por ele ter morrido naquela cruz e ter vencido a morte, ressuscitando ao terceiro dia. É por isso que eu sou grato a ele, grato a Deus em primeiro lugar por compartilhar desse momento com todos vocês aqui. Somos privilegiados, porque tantos nesse momento não já desceram a cova, quantos tantos não estão por trás das grades, sem poder desfrutar da liberdade. Quantos tantos também não podem desfrutar da liberdade porque estão sofrendo na cama de um hospital, prostrados. Mas Deus nos concedeu liberdade, nos concedeu saúde, nos concedeu paz, vigor e força, e nós estamos aqui para louvar a Ele. Agradeço ao pastor Adaías por mais uma vez confiar na chamada de Deus aos nossos corações, à nossa vida. Agradeço também a Deus pela sua vida, por estar aqui. Tanto você está aqui nessa noite, como aos visitantes. É uma alegria, uma honra recebê-los aqui nessa noite. É com satisfação que nós recebemos a cada um dos nossos visitantes. E quero dizer a todos vocês que vocês estão na casa do Pai de vocês. Então fique à vontade, abra o coração, que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 24, por favor. Quem encontrou, me confirme com um amém. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem todas estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos refletir um pouco nessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer uma reflexão dentro desse texto que Deus propôs ao meu e ao seu coração. É um trecho
que compõe, que faz parte de um texto, de um todo, o sermão escatológico, um sermão das últimas coisas proferido pelo próprio Senhor Jesus. É um sermão, é uma palavra de promessa que o Senhor Jesus Cristo, ele faz aos seus discípulos, conversando naquele dia, aos apóstolos e discípulos. Ele fala aos seus discípulos a respeito da sua segunda vinda. É interessante que Jesus ele fala isso estando com os discípulos, momento esse que é a sua primeira vinda. O Cristo, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus ali presente aos discípulos. E ele já havia proferido inúmeras palavras acerca da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, mas ainda não havia acontecido. E ele traz mais uma promessa e coloca diante dos seus discípulos a promessa da sua segunda vinda. Ele ainda não havia nem consumado a obra de salvação ao morrer na cruz, mas ele já está antecipando e falando acerca da segunda vinda. A segunda vinda, essa que é para a igreja a promessa por excelência. A promessa da segunda vinda, ela é uma promessa na qual se fundamenta e se baseia todas as outras promessas na qual a igreja se agarra todos os dias. A promessa da segunda vinda, ela é as primícias a respeito das promessas da ressurreição dos santos, a respeito da promessa da vida eterna, a respeito da promessa da cidade santa celestial, a respeito da moradia celeste com Cristo por toda a eternidade. Todas essas promessas antes, elas se baseiam na promessa principal a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é um pilar fundamental na qual a igreja de Cristo ela foi erigida, construída, foi levantada e na qual ela está fundamentada desde o primeiro século até hoje, o ano de 2024. A promessa da sua segunda vinda, ela é tão real, ela é tão forte, que nós acabamos de sentir aqui nesse momento, quando nós oramos e o Espírito Santo de Deus, ele tocou nos nossos corações. Isso também diz respeito à promessa da segunda vinda de Jesus. Porque o Senhor Jesus falou lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, até a promessa da vinda do Espírito Santo sendo derramado em nossos corações, ela se diz a respeito da segunda vinda de Jesus, porque Jesus ele derrama do seu Santo Espírito para a sua igreja como penhor de tão grande salvação, de tão grande promessa que é o seu retorno. É uma promessa na qual o Senhor falou para os apóstolos quando ele estava sendo levado aos céus após a sua ressurreição. A Bíblia fala também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 11, quando os discípulos estavam vendo o Senhor Jesus subindo e sendo envolto numa nuvem, os anjos descem ao lado dos discípulos e um deles ali fala para os discípulos: por que vocês estão assustados? Por que vocês estão apavorados? Não se preocupem, porque esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele descerá também, assim como vocês estão vendo. Quando ele descer, todo olho verá ele descendo. A promessa da sua segunda vinda, a promessa do retorno do Senhor Jesus, ela é tão real, ela é tão firme, ela é tão firmada em uma realidade que o Senhor Jesus ele falou tete a tete, cara a cara com os discípulos, quando ele fala lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3, ele fala para os apóstolos que deram início à igreja de Cristo, que deram os primeiros passos da igreja de Cristo, os apóstolos que evangelizaram, os pais apostólicos que evangelizaram ali a primeira geração de crentes. O Senhor Jesus ele fala para eles uma promessa linda que diz: eu estou indo preparar um lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo.
Ou seja, inúmeras promessas, Jesus conversando com seus discípulos, Jesus tratando com seus apóstolos, Jesus tratando com a sua igreja, ele sempre afirmava, se comprometia, ele sempre declarava a respeito da sua segunda vinda, a respeito do seu retorno, a respeito da sua volta, a respeito do seu compromisso de levar a sua igreja para estar pertinho dele, aonde ele está. E é interessante que nesse sermão, um pouco antes da sua paixão, um pouco antes dele ser levado preso para ser crucificado, Jesus está diante do templo de Herodes, e os discípulos insultam a Jesus com um assunto, começam a puxar um assunto com Jesus e diz: Jesus, que templo tão lindo, que templo tão grande, que obra tão maravilhosa, que coisa linda. Jesus, ele começa dizendo: é lindo, né? Mas não ficará pedra sobre pedra que aqui não vai ser, que não seja derrubado. Vai vir uma grande devastação aqui na cidade de Jerusalém e o templo vai ser destruído. O templo que era o símbolo da nação judaica, o templo que era símbolo da imponência do judaísmo da época. Um templo que ficava dentro de Jerusalém, cercado por 3 muros. Os discípulos atônicos recebem aquela notícia, aquela profecia atônitos, e eles não se têm por contentes, e continuam a questionar Jesus e diz: Jesus, Senhor, só mais uma pergunta. Que sinal haverá do fim? Que sinal haverá do tempo do fim? Como é que a gente pode saber que o fim chegou? Os discípulos aqui fazem um papel de todo ser humano. Todo ser humano é por essência curioso. Todo ser humano é por essência questionador. Todo ser humano é por essência quer saber a respeito de coisas que ainda nem aconteceu, por causa de ansiedade, por causa de uma preocupação com o amanhã, que o dia de hoje ainda não terminou, ele já está preocupado com o amanhã, e os discípulos assumiram esse papel e questionaram Jesus a respeito desse tempo, e Jesus começa a proferir então um sermão profético, um sermão escatológico, começa a dar sinais a respeito do seu retorno, e ele começa a dizer: pois bem, o fim vai chegar, mas antes que o fim venha, haverá inúmeras guerras, haverá inúmeros terremotos, grandes pestes, vai se proliferar a maldade entre os homens. Jesus começa a dar sinais que indicariam, apontariam para o seu retorno. E o último sinal que ele cita, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos, antes de entrar propriamente dito na sua segunda vinda, na sua aparição visível, Jesus ele diz que nos últimos dias aparecerão inúmeros falsos profetas, que nos últimos dias aparecerão enganadores, falsos profetas, enganadores que viriam e apareceriam em meu nome. Eles irão aparecer dizendo que estão vindo em meu nome. Enganarão a muitos. E para enganar esses muitos, eles farão até sinais, prodígios, maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Meus queridos, antes da vinda de Jesus visível, antes da sua descida sobre o céu, antes da consumação da história da raça humana, antes do encontro glorioso da Igreja de Cristo com o seu Senhor, com o seu noivo, um dos sinais que Cristo mais destaca em sua palavra é a respeito da apostasia final, é a respeito da apostasia dos últimos dias. E o que é essa apostasia? Não é nada mais, nada menos do que o distanciamento da igreja do verdadeiro evangelho.
O tempo do fim será marcado por um falso evangelho que vai ser pregado nos 4 cantos da terra. Os últimos dias da igreja de Cristo aqui na terra vai ser marcado, vai ser registrado, vai ser conhecido por um tempo em que o falso evangelho vai se proliferar. A falsa mensagem de Cristo vai ser proliferada por boca de homens mentirosos. E que falsa mensagem é essa? E que falso evangelho é esse que é pregado, no qual você está falando, René, nessa noite? É um evangelho que ele não te leva ao arrependimento. É um evangelho que não te leva até você abandonar, até você deixar, mas é um evangelho que te leva até você dizer que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai possuir. É um evangelho que não faz você olhar para dentro, para o seu coração, para a sua vida interna, mas que faz você olhar para fora, para o externo, para aquilo que você tem e que está diante dos seus olhos. É um evangelho que não te faz pegar uma cruz, colocar sobre os seus ombros e fazer você levar ir até uma caminhada em direção a Cristo. Mas é um evangelho falso que te faz abandonar a cruz e abraçar um evangelho fácil, simplista, uma pregação ali que massageia o teu ego, que massageia o teu coração, que massageia a tua vontade, que massageia o teu desejo carnal, que vai de encontro às tuas necessidades e os teus desejos pelo que você quer, pelo que você gosta, pelo que você acha que é certo, pela sua verdade. O falso evangelho, ele é marcado por isso. É um evangelho que não te confronta. É um evangelho que não me confronta. É um evangelho que não me faz ser um cristão melhor todos os dias. É um evangelho que não me faz ser um pai melhor todos os dias, um filho melhor todos os dias, um marido melhor todos os dias, um obreiro, um servo de Deus melhor todos os dias. Mas é um evangelho que te diz: você vai ter, você vai possuir, você vai prosperar, você vai mudar a tua situação. É um evangelho que diz: fecha os teus olhos, estende a tua mão, porque eu estou vendo uma chave na tua mão, porque eu estou vendo um carro ali na tua frente, porque eu estou vendo uma casa de praia, uma lancha, eu estou vendo você receber um helicóptero. É um evangelho que te faz ver coisas que Cristo não te prometeu, porque Cristo te prometeu foi a vida eterna, e pode ter certeza que o que Cristo te prometeu, Ele vai te entregar. Aleluia. A apostasia é o grande primeiro sinal do retorno de Cristo. A segunda vinda de Jesus, ela será precedida por um abandono da fé verdadeira. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, preste bastante atenção. O apóstolo Paulo alertando a Timóteo, o jovem pastor, como o nosso pastor falou quinta-feira, alertando a esse jovem pastor que estava ali iniciando a sua carreira ministerial, ele diz assim, que nos últimos dias aparecerão homens que não suportarão a sã doutrina. Mas esses homens, eles andarão desejando ouvir coisas agradáveis, segundo, criando para si, ajuntando para si falsos mestres, segundo os seus próprios desejos. Veja a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está ali, pelo Espírito de Deus, desenhando o ano de 2024, e a gente não percebe isso. Ele diz: Timóteo, nos últimos dias, os falsos evangelistas, os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos evangélicos, eles não suportarão ouvir a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Queridos, a doutrina de Jesus, ela é simples. O ensino de Jesus, ele é simples, não há invenção no que Jesus ensinou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O ensino de Jesus está contido aqui na sua santa palavra.
É arrependimento, é mudança de vida, é transformação de vida. É Cristo que pode mudar a vida de um ser humano. Mas como é que Ele muda? Fazendo com que você deixe para trás a sua velha vida, o seu velho homem, suas velhas práticas, suas velhas verdades que você tanto se agarra ao seu ego, ao seu eu, e abraçando a fé evangélica, a fé cristocêntrica, a fé na cruz, a fé que te faz abandonar, a fé que te faz ali renunciar tudo quanto desagrada a Deus. Essa é a pregação evangélica, é aquela que te desafia a deixar para trás o velho homem e dizer: Cristo, eu estou aqui para te servir. Muda a minha vida. E Cristo muda. Cristo te faz uma pessoa melhor. Cristo te faz um cidadão melhor. Cristo te faz um homem, uma mulher, um jovem melhor. E vai te dando uma nova vida, te transformando num processo de santificação gradual. Vai mudando a tua vida. Vai mudando a tua forma de ver o mundo, de ter as tuas relações interpessoais. Vai mudando, te encorajando a engajar dentro da obra dele e trabalhando para ele. Vai mudando a tua visão a respeito da igreja de Cristo, a respeito de tudo. E vai te preparando para aquilo que o homem nasceu. Para que nós nascemos, pregador? Para estarmos com Cristo. Para adorar a Deus e estarmos com Cristo na eternidade. E ele diz que os homens dos últimos dias serão esses homens que não suportarão. Essa palavra suportar significa dizer que você tomar a dimensão daquilo que você não suporta, é algo que te enoja, é algo que você não quer ver nem na sua frente, você não quer ter contato, você não quer ter acordo. É como você dissesse: não, eu não quero nem saber disso daí. Os homens dos últimos dias, eles dizem: não, essa pregação é pregação do passado, essa palavra é uma palavra que ficou para trás. A igreja, ela precisa modificar a sua pregação, a igreja, ela precisa enquadrar a sua pregação com o mundo atual, conectar com o ano de 2024 e ali remodelar, colocar a pregação em uma forma que caiba dentro do século atual. Ei, queridos, a pregação evangélica, ela é a mesma no século I, ela é a mesma no século II, no século XIX, no século XXI, e se Cristo não voltar, ela vai ser a mesma no próximo século. Jesus cura, salva, liberta, prepara o homem e leva para o céu. Foi sobre essa pregação que os nossos pais da Assembleia de Deus iniciaram a pregação, a carreira, as nossas primeiras igrejas. Uma pregação simples, uma pregação cristocêntrica, sem invencionice. E ele diz que esses homens não suportarão essa sã doutrina, porque desejam escutar coisas agradáveis, segundo os seus próprios desejos. Faça a conexão essa de coisas agradáveis com seus próprios desejos. Preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo. Isso é uma remodelagem da pregação. Porque o evangelho genuíno, ele confronta, ele desafia, ele insulta, ele incomoda. Muitas das vezes ele não é agradável de ouvir porque ele está sempre ali no embate com os seus desejos, com as suas vontades, com o seu ego, com coisas que Cristo está vendo em você, que Ele quer que você mude, transforme. É por isso que a mensagem de Cristo é tão confrontadora. E o homem, sabendo disso, ele procurou de uma forma se alinhar com isso, fazendo o quê? Uma mensagem que amacie o meu ego. Uma mensagem que não me confronte, mas que me deixe confortável. Uma mensagem que não me insulte, mas que me faça sentir leve. Oh, coisa boa. É bom ouvir que eu sou a menina dos olhos de Deus. É bom ouvir que ninguém pode mexer comigo. É bom ouvir que o Senhor vai me honrar, me colocar numa posição de destaque. É bom ouvir que o irmão ali está me dando uma visão de uma casa própria, de um carro novo. É bom ouvir que eu sou o ponto fraco de Deus aqui na terra. É bom ouvir, queridos, isso não é pregação evangélica, isso é show, isso é
como eu posso dizer para os irmãos, isso é técnica de coach para poder massagear o seu ego e garear multidões para o seu espetáculo. Mas a mensagem de Cristo, ela não faz isso conosco. Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos desde que sou jovem, desde que sou novo. Muito bem, boa coisa você faz. Então abandone tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Baixa a cabeça, vira as costas e vai embora. Porque Cristo naquele dia confrontou aquele jovem rico, olhando para o coração dele, o desejo dele, a vontade dele, a inclinação dele era para as riquezas. E Cristo foi direto no ponto do coração, porque Ele é o único que conhece o nosso íntimo. Ele é o único que conhece o nosso interior. Ele nos confronta por causa disso. Ele sabe se o nosso coração está na riqueza. Ele sabe se o nosso coração está no mundo. Ele sabe se o nosso coração está no nosso time. Ele sabe se o nosso coração está lá fora nas bebidas, nas festas, nas danças, no mundanismo. Ele sabe onde está o nosso coração. É por isso que nesse momento, todas as noites, Ele nos convida a renunciar, porque Ele quer ser o Senhor do teu coração. Ele quer ser o Senhor do meu coração. Ele quer ser as primícias do meu coração. Ele quer a minha vida, a tua vida para Ele. Porque Ele sabe que as riquezas, elas não têm nada para te oferecer. Porque Ele sabe que o mundanismo, as festas mundanas, não tem nada para te oferecer. Porque Ele sabe que o entorpecente, uma droga, ele pode proporcionar ali segundos, minutos de prazer para a tua carne, mas Ele sabe que logo mais passa e você fica dependente de cada vez mais. Porque Ele sabe que o vazio que está no teu coração só pode ser preenchido por Ele. E Ele tem a verdadeira alegria para te dar. Ele tem a verdadeira paz para te dar. Ele tem livramento para te dar. Ele tem salvação para te dar. Ele tem vida eterna para te dar nessa noite. Se a igreja que Cristo acredita nessa palavra, levante a mão e glorifique o nome dEle. Entendeu, discípulos? Haverá guerras, terremotos. E a falsa mensagem vai ser proliferada. Muitos virão em meu nome, mas vocês não sigam eles. Porque quando eu voltar, vocês não terão confusão. Porque quando eu retornar, vocês saberão que é eu chegando. Porque aparecerá sinais no céu. O sol, a lua, as estrelas. Jesus está falando, querido, a respeito da obsessão humana. Sempre o homem quis tocar no céu. A começar por Nimrod, que teve uma ideia brilhante de construir uma torre para tentar chegar até Deus. Mas sempre foi o desejo humano tentar chegar em Deus. Mal sabia eles que bastava clamar por Jesus. Porque os americanos dizem que foram à lua. Foi o máximo que um homem conseguiu chegar. Os russos dizem que conseguiram dar uma volta e ver a lua também. Mas nunca conseguiram passar disso. Nunca conseguiram. E Jesus diz, antes de eu chegar, vocês verão que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, que são locais inacessíveis para o ser humano. Vocês verão coisas. O homem presenciará coisas que ele jamais viu na história da humanidade. Os poderes celestes serão abalados. Porque eu, o Criador, estou dizendo, eu vou tocar na minha criação. Os sinais serão colocados aí. Será visível a todos.
será visível a todas. Versículo 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. Eu iniciei essa pregação dizendo que essa é a promessa por excelência. Essa é a palavra de Deus por excelência. É a promessa na qual nós estamos firmados e firmadas. Nós não chegamos até aqui, não é porque a gente acha legal, é um ajuntamento legal, a nossa comunidade local se reunir domingo à noite, às quintas-feiras, para cultuar a Deus, é um ajuntamento bacana, legal. Colocamos a nossa melhor roupa, o nosso melhor perfume, e aqui nós estamos nos confraternizando uns com os outros, e aqui se reunindo no culto. Não, queridos, nós não estamos aqui apenas por isso, por um ajuntamento social. Nós estamos aqui porque nós acreditamos, nós cremos que o nosso Redentor há de vir, que o nosso Senhor vai vir para buscar a nós, a cada um de nós. E Ele diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo olho o verá. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Aleluia. Essa palavra foi dada pelo apóstolo Paulo mediante o Espírito Santo de Deus. Mas nós lemos aqui pela boca do próprio Senhor Jesus, prometendo aos seus discípulos que naquele grande dia o céu se abrirá e Ele aparecerá no céu pessoalmente. Todo olho verá a Jesus sem confusão. Sem confusão no sentido de que, será que é Ele? Será que não é Ele? O que será que está acontecendo no céu? Não, queridos, todo olho verá, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Todo ser humano na Ásia, na Oceania, na Europa, no Oriente Médio, na África, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, todo homem há de contemplar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, rasgando os céus e descendo sobre as nuvens. É uma vinda visível a qual todo olho há de ver. E é interessante que ele diz, lembra-se que Jesus está falando pessoalmente para os seus discípulos. Mas agora, o Filho do Homem, ele há de vir visível, com poder e glória. Aleluia, igreja. Porque da primeira vez quando ele veio como cordeiro, prestes a ser imolado. Ele veio como um homem que dobrou-se diante dos seus discípulos e lavou os pés para ensinar a humildade. Ele veio como um homem caminhando pelas poeiras, pelas areias, pelas ruas empoeiradas da Judéia. Ele veio como homem e pediu comida, andou em um jumento, ele entrou em Jerusalém, ele teve contato com todos, e ali, o que foi que os judeus fizeram com ele? O mataram. É por isso que ele diz, mas agora eu vou vir com poder e glória. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. E nenhum homem vai poder tocar em mim, porque eu virei como Senhor, como juiz. Eu voltarei como leão rugido, com glória. E a minha igreja vai ser chamada, e pelo meu poder ela vencerá a gravidade. Ela vai subir ao meu encontro, e nós adentraremos no céu, triunfantes, vitoriosos, cantando o hino da vitória. Se você crê nessa promessa, levanta a tua mão e glorifica Ele. Aleluia.
É essa promessa que renova o nosso coração. É essa promessa que restaura a nossa alma. É essa promessa que nos faz, após esse culto, ir para casa cantando: obrigado, Jesus, mas Maranata. Obrigado, Jesus, por mais um domingo, mas Maranata. Obrigado pela segunda-feira, mas Maranata. Eu anseio te ver como o Senhor é. Eu anseio ver esse céu se abrindo. Eu anseio ver a tua glória. Eu anseio ver o teu poder. Volta, Senhor Jesus, a tua igreja clama. Aleluia. Aleluia. Aleluia, igreja. É essa palavra que arde em nossos corações. É essa palavra, essa promessa que nos renova a cada dia. Porque o homem, ele pode falhar com suas promessas. O homem, ele pode faltar com a sua palavra. O homem pode falar aqui 10 minutos depois negar o que disse. Mas Deus não pode negar a si mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a tudo que disse. Deus é tão fiel à sua palavra, que ainda antes da fundação do mundo, Ele separou seu Filho já para morrer pelos homens. Cordeiro morto, imolado antes da fundação do mundo. Naqueles dias depois, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, que quando vocês verem brotando uma folha, vocês já sabem que está próximo à estação. Jesus traz um alerta. Assim como vocês sabem discernir o tempo, as estações, fiquem atentos para discernir também, para saber quando Ele estiver próximo de voltar. E quando vocês discernirem e observarem e verem que Ele está próximo de voltar, Jesus dá um alerta do versículo 32 até o 37, Ele diz: vigiai. A palavra vigiai, ela traz, nós cristãos utilizamos muito essa palavra vigiai. Vigia, irmão, né? Vez por outra ali nas nossas relações interpessoais a gente fala vigia, irmão. Se tornou uma palavra corriqueira, cotidiano da nossa vida, mas a gente esquece de atentar para a profundidade dessa palavra, o que ela significa. Significa estar atento, alerta, vigiai. Quem vigia está observando. Quem vigia está alerta. Quem vigia não é pego de surpresa. É como o sentinela que está lá à madrugada, no alto da torre, observando se vem algum inimigo. É como um homem que está aguardando, esperando, alerta, atento. Você vigia, você está atento, observando, olhando. Quando a gente vê o noticiário todos os dias, a gente escuta a voz do nosso Deus dizendo: eu estou voltando. Queridos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, nunca houve tantas guerras simultâneas acontecendo ao mesmo tempo como nos dias de hoje. Os últimos terremotos com as maiores escalas, os piores tremores, eles foram sentidos do último século para agora. As pestes e epidemias sempre houveram, mas a gente acabou de sair uma que devastou muitas vidas, que levou muitas vidas. Estejamos atentos, vigiando, observando, que nessas notícias a gente pode escutar: eis que eu estou ouvindo o passo do meu noivo, ele vem saltando sobre os montes. Eu já posso ouvir os passos do meu noivo, ele vem ao meu encontro. Eu já me preparei.
eu já me adornei para o encontro. É por isso que ele diz: vigie, mas também ore. Ore para que você não entre em tentação. Ele diz: vigie e ore, mas ele diz também, lá para a igreja de Éfeso, lá nas 7 cartas do Apocalipse: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vigie, ore, e arrependimento é o que nós precisamos nessa noite. E que a igreja de Cristo seja abençoada em Cristo Jesus.